Em relação ao BPC, né, que é o benefício aí para pessoas que têm esse tipo de deficiência, como é que funciona? Explica um pouquinho pra gente. Olha, o BPC é sempre um grande dificuldade de explicar, vou tentar ser didática. Tá. O que acontece? As pessoas chamam, inclusive, o BPC, às vezes, de LOAS. Por quê? BPC quer dizer benefício de prestação continuada. E ele é dado com base numa lei de organização da assistência social, o LOAS. Então, o pessoal chama de LOAS, mas LOAS quer dizer Lei de Organização da Assistência Social, tá? E aí, trocam, às vezes, o apelido. Então, qual que é a ideia por trás do BPC? Que uma pessoa que não contribuiu com o INSS, então não é funcionária, não é empregada nem nada, mas o Brasil reconhece que essa pessoa precisa de ajuda, precisa de apoio, então se ela tiver um baixo salário, se ela for idosa e ela também não contribuiu a vida inteira, configurada aquela situação de que ela é vulnerável, de que ela precisa de um apoio financeiro, ela vai ter direito a um BPC pago pelo INSS, embora ela nunca tenha contribuído pelo INSS. Então, essa é a ideia do BPC, é um benefício que você recebe sem nunca ter contribuído. Então, essa é a primeira questão. Entendi. Então, o que acontece? O BPC, para você ter direito a ele, você precisa comprovar que você está numa situação de vulnerabilidade. Você não precisa comprovar o recolhimento, porque não tem a ver com quem contribuiu. Então, como se comprova a vulnerabilidade? Essa é a grande questão. Como, né? A gente, no nosso dia a dia, consegue olhar uma pessoa ali e falar, putz, aquela pessoa realmente precisa. Mas o INSS tem que criar regras objetivas, porque nós somos, né, mais de 200 milhões de brasileiros. Dentro dessa realidade, você tem que criar regras objetivas. Qual é a regra do BPC? O grupo familiar, a quem aquela criança, geralmente com autismo que a gente está falando que pertence, se você pegar a renda de todo mundo daquele grupo familiar, então o pai, a avó, todo mundo que mora ali, e dividir pela quantidade de pessoas da família, não pode ultrapassar um salário mínimo. Gente, imagina todo mundo para ganhar um salário mínimo, como que faz isso? Exatamente. Então, essa é a grande dificuldade, porque para você comprovar tudo isso. O que acontece? Não se faz nada com salário mínimo, né, hoje em dia. Tá naquela situação que... O que acontece? Quando você tem uma mãe, que geralmente é abandonada pelo marido, às vezes é mais fácil de provar. Por quê? Porque ela parou de trabalhar para poder cuidar da criança, então o grupo familiar quanto ganha? Zero. Né? Porque ela vende o docinho, o brigadeiro, etc. Eu vejo mais dificuldade, às vezes, quando você tem uma família estruturada, que tem um pai que sai para trabalhar, a mãe que fica em casa com as crianças, e de repente tem 3 filhos. Aí você faz a conta, não vai fechar nunca. Então, assim, é uma dificuldade, e é difícil, porque aquela família precisa tanto quanto a mãe solo, porque de repente são 3 crianças. Imagina sustentar todo mundo. Exatamente, mas são critérios objetivos, não tem muito como fugir Será disso. que tem, né? Para mudar para melhor essa lei? Não, eu acho que a gente tem já no Congresso alguns projetos de lei para mudar isso, porque inclusive é o seguinte, no BPC você não tem direito ao 13º. Não tem. Ao contrário da aposentadoria que a pessoa tem, o BPC não tem. E a gente sabe que no final do ano as despesas aumentam, né? Não tem como, e no começo do ano tem algum monte de impostos para pagar, material escolar, enfim. Então, uma das primeiras lutas foi para conseguir o 13º, ainda não se conseguiu. Mas está nessa nessa luta. E a outra é aumentar esse padrão, porque assim, não é nem miserabilidade, eu não sei nem dizer o que eles exigem. É uma coisa que não... E eu fico pensando como que um ser humano que está lá, que vota, tem coragem de votar contra. Eu queria entender, queria pegar um papel, anotar o nome lá, não dá pra anotar o nome lá para olhar bem pro olho e falar, o que tem na tua mente que você não aprova? Eu queria entender. Qual foi a parte que você não se colocou, né? Você tá aí, ó. Se falta alguma coisa para você comer, né? Qual que é a tua situação e como que você consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir? E saber que você impediu que pessoas que realmente precisam tenham acesso. Porque fala assim, mas se você pensar no macro, somando todo mundo, a Previdência vai falir. Nossa, é o que eles falam pra sempre, né? Pra alegar o roubo que eles fazem, um monte de coisa, né? Se não sem tivesse falar desvio, de partidos, de pessoas, mas enfim, né? Não, se não tivesse desvio, teria dinheiro para todo mundo. Exatamente. Porque os nossos impostos não se desviam, né? Os nossos impostos não se desviam nada, né? Não paga água, não paga luz, não paga lá tudo que você tem que pagar para ver o que vai acontecer com você. Complicado. Gente, vamos melhorar. Então o BPC tem essa questão. Eu acho que a gente tem aí uma luta pela frente, é uma luta que eu falo. Não é nem de direito da pessoa com deficiência, nem da pessoa idosa, é direitos humanos. Sim. É uma dignidade mínima. É o mínimo, exatamente, é o mínimo.